A hora que você descobrir o poder que é atrair a atenção das pessoas, por que você acha que a maioria aí dos grandes players do digital postam 3, 4, 5 vezes por dia, fazem live 10 vezes por dia? Não é simplesmente porque eles querem aparecer, é porque eles querem a sua atenção. E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tomando um cafezão depois do almoço, para dar aquela acordada aqui na cabeça. Cara, a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal, como transformar alunos em cliente. Bruno, como assim transformar alunos em cliente? Aqueles alunos da sala de musculação, como que a gente pode fazer, o que a gente tem que analisar, fazer, planejar para pegar esses alunos da sala de musculação e transformar ele em nossos clientes, né? Tanto clientes de presencial quanto clientes do online. E a gente vai falar de 4 pontos, na verdade, bem específicos, que eu vejo muita gente errando. E eu quero que você entenda o seguinte: toda vez que a gente for falar, né, de transformar alunos em clientes, o que eu quero que você entenda? Tá? Primeiro ponto que eu quero que você pare e pense assim, ó. Você contrataria o seu serviço hoje? Pare e pensa bem sincero. Comparando o seu serviço com o do fulano. Por que a pessoa vai contratar o seu serviço e não do fulano? Você contrataria o seu próprio serviço? Seja honesto comigo, coloca aqui. Contrataria ou não, ou ficaria na dúvida? Coloca aqui, ó, na dúvida. Por que eu estou te perguntando isso? Que tudo que eu vou estar te falando aqui agora, tá? Dos 4 pontos aqui, não vai adiantar se você não conseguir pensar, tá? Não conseguir pensar dessa forma no seu serviço, de melhorar, aprimorar o seu serviço, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala aí em transformar alunos em clientes, a gente vai pensar em 4 pontos: atenção, comunicação, interesse e retenção, tá? Então, o que a gente entende com isso? Primeiro ponto é o quê? Atenção. Atenção das pessoas, a sua atenção em relação ao ambiente onde você está. Então vamos lá. Quantas pessoas chegam para você falando que estão com dor no joelho? Quantas pessoas chegam para você falando que estão com dor nas costas? Quantas pessoas chegam para você falando que tem algum problema? Responde aqui para mim. Hoje, quantas pessoas chegaram para você falando que estão com alguma dor, algum desconforto, alguma dificuldade? Coloca aqui para mim no chat. 1, 3, 5. Coloca aqui para mim. Essas pessoas são pessoas que, primeiro ponto, elas já estão te dizendo qual que é a dificuldade dela. Segundo ponto, ela tem uma relação de confiança, vamos dizer assim. Por quê? Porque mostra que, de fato, ela acredita que você consegue resolver o problema dela. E outro ponto, você já sabe qual que é a maior dor dela. Ou seja, se você consegue melhorar, ajudar a superar essa dificuldade, ela vai conseguir ver valor no seu serviço. Fale, Marques, tamo junto, mano. Então, o primeiro ponto é o quê? O que as pessoas estão falando para mim? O que elas estão chegando na sala de musculação, estão te falando o quê? Primeiro ponto. Segundo ponto, você está conseguindo pegar essas dores, essa dificuldade e resolver isso aí para elas? Terceiro, você está sendo proativo, ou seja, você está indo lá, está indo montar o treino para a pessoa, monta o alongamento, dá a dica, resolve isso, resolve aquilo. Você está conseguindo de fato mostrar que você resolve aquele problema dela? Por quê? Se ela chegar para você, fala que tá com uma dor no joelho e você não faz nada, porque não vou fazer porque para eu resolver o problema dela tem que me contratar de personal, sabe o que vai acontecer? Ela vai contratar outro. Por quê? Porque o outro que deu mais atenção, que foi mais proativo, que ajudou ela a superar aquele pequeno problema naquele momento, ela vai lembrar daquela pessoa e não de você que negou ajuda. Então o primeiro ponto é a atenção, de você entender onde que você está se enfiando, entre aspas, quais são as maiores dificuldades, as dores, qual o desejo dessas pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho hoje. Ou seja, como transformar alunos em cliente você vai pegar esse aluno da sala de musculação e transformar. E o primeiro ponto é você ter atenção ao
qual a dificuldade que essas pessoas estão tendo, o que elas desejam. O segundo ponto é a comunicação, ou seja, traga uma comunicação simples, direta, sem ser aquele tecnochato, sabe? Pô, teve uma vez, cara, deixa eu te fazer um parênteses aqui, teve uma vez que eu tava na sala de musculação, treinando, e aí chegou um casal de alunos. Aí, um professor foi ensinar, foi mostrar ali a metodologia de trabalho dele, as máquinas da academia e tudo mais. Aí tinha uma máquina que ela fazia, que ela era articulada, e o cara começou a explicar da máquina e começou a mostrar a biomecânica das máquinas. E começou a mostrar por que a rosca bíceps lá, a máquina no final levantava o braço, por que fazia de tal coisa. E eu comecei a observar como que os alunos estavam olhando para aquele treinador. E era claro de entender que eles não estavam prestando atenção nesse treinador. Por quê? Porque o cara estava sendo o famoso tecnochato. Ele queria informar tanta parte técnica para mostrar que ele era foda, que acabou fazendo efeito contrário. Ou seja, tem uma comunicação clara, uma comunicação que conecte com a outra pessoa. Ou seja, se você vai conversar, por exemplo, com com um advogado, com um médico, você vai ter que ter uma comunicação X, um comportamento X. Agora, se você quer conversar, quer atender mais pessoas, mais jovens, mais lifestyle, mais descontraída, você vai ter que ter uma comunicação descontraída. Então, a forma como você comunica, a forma como você se apresenta, a roupa que você veste, o tênis que você usa, o cabelo que você tem, a maquiagem que você usa, reflete na sua comunicação. E esse é um ponto que muita gente deixa de lado. E quando a gente começa a prestar atenção no público que a gente quer atingir, entender as dores e começa a ter uma comunicação clara com ele, o que vai acontecer? A gente começa a identificar que, de fato, o nosso serviço está sendo levado para um outro patamar. Ou seja, a comunicação tem que ser clara de acordo com o nicho que você quer atuar. Escreve para mim aqui. Comunicação tem que ser clara. Escreve aqui para mim. Eu preciso que isso fique gravado para você. Bruno, mas por que você pede para escrever? Porque é a única forma que eu tenho de garantir que você vai conseguir gravar essa informação. Então escreve aí. Comunicação tem que ser clara. E quando eu falo de comunicação, não é só comunicação verbal. É a comunicação visual. Ou seja, o jeito que você fala e o jeito que você transmite a sua comunicação. Você é um cara mais descolado, menos descolado, mais descontraído, menos descontraído? Como que você é? Por isso que a comunicação é extremamente importante. E aí entra o terceiro ponto. Então vamos lá. Você prestou atenção, você entendeu quais são as pessoas que você vai atingir, você entendeu quais são as maiores dores, dificuldades dela, você vai para a comunicação. Você começa a mostrar que de fato você resolve. Por isso que a comunicação tem que ser clara. Escreve aí, comunicação precisa ser clara. A comunicação sendo clara, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a entender que de fato você resolve aquele problema delas. Porque você prestou atenção e sabe como resolver. E aí começa a vir um terceiro ponto que é o quê? Interesse. Tanto interesse seu quanto o interesse dela. Ou seja, primeiro você tem que mostrar interesse em ajudar aquela pessoa, para depois se mostrar interessado com que ela compre o seu serviço. E o contrário também é verdadeiro. Antes da pessoa comprar o seu serviço, ela precisa sentir interesse em estar com você, interesse no seu serviço. E como que a gente faz isso? Você escutou que ela está com dor no joelho? Pergunta se você pode montar um treino para ela. Dá uma dica de alongamento, dá uma dica de ajuste de exercício, dá uma dica sobre exercícios que ela pode fazer antes do treino para diminuir essas dores, para melhorar ali o conforto articular. Dá uma aula de graça para ela, mostrando todos os detalhes do seu treino e como que você vai fazer para diminuir aquelas dores. Desse jeito você está se mostrando interessante antes de se mostrar interessado. Aliás, eu gravei uma aula para a plataforma que falava um pouco sobre isso. Então, o que acontece? O problema é que você quer simplesmente chegar na sala de musculação, quer ser zero intencional, você só quer falar com as pessoas, ou você só fala com as pessoas que chegam até você, e aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir atrair essas pessoas, não vai conseguir transformar os alunos em clientes.
Uma coisa é você ter aluno. Por exemplo, quando eu trabalhava na sala de musculação, eu tinha mais de 170 alunos. E o que eu fiz? Eu comecei a entender como que eu poderia trazer essa galera para dentro do meu serviço de consultoria online, para dentro do meu serviço de personal trainer. Eu comecei a entender que eu não dava atenção para o que eles falavam, a minha comunicação era uma bosta, eu falava igual para todo mundo, eu não me mostrava interessante antes de ser interessado, e aí obviamente que eu não conseguia fazer a retenção, que é o quarto ponto. A retenção vai ser, você vai criar uma oferta única para o seu aluno, né? Onde o aluno vai entrar ali no seu serviço. Você vai reter ele ali. E aí, para você reter esse aluno, você vai ter que fazer manutenção nessa relação o tempo todo. Uma coisa é você ter alunos, outra coisa é você ter retenção de alunos. Uma coisa é você vender para mais pessoas, outra coisa é você manter esse aluno aderido no seu serviço, retendo esse aluno por bastante tempo. Então a retenção depende da qualidade de serviço que você entrega, da forma que você age no dia a dia, como que você colhe feedbacks, como que você dá atenção para o seu aluno, como que você corrige o aluno, de quanto em quanto tempo você troca o treino, de quanto em quanto tempo você entrega relatórios para o aluno. Então todos esses pontos vai fazer com que você consiga ter mais retenção ou menos retenção. E aí o que acontece? É muito fácil a gente falar, Bruno, tá, no presencial eu entendi, mas como que eu faço no digital? A mesma coisa. A mesma coisa. Só que ao invés de você falar com a pessoa, você vai fazer caixinha de pergunta, stories, contar uma história ali. Você vai fazer uma enquete. Você vai responder todos os comentários das pessoas que comentaram a sua foto. Você vai ler os comentários dos seus concorrentes. Você vai criar conteúdo que agregue na vida das pessoas. Fez sentido ler comentário dos concorrentes? Fala pra mim aqui se fez sentido. Por quê? Você vai lá no seu concorrente que tem um monte de comentários, você tá sabendo o que aquele público que é parecido com o teu quer. Qual o tipo de conteúdo que eles querem, o que eles pensam. E o que você vai fazer? Você vai começar a trazer isso pro seu mundo digital. Você vai começar a adaptar os conteúdos para a sua realidade. Que é o quê? Você pegar o que está funcionando e replicar com a sua essência. Ok? Então, o mundo digital é basicamente a mesma coisa do presencial. A única coisa é que você vai ter que achar formas de comunicar com a pessoa. Caixinha de pergunta, enquete, criação de conteúdo. Mas a essência vai ser sempre a mesma, que é o quê? Ajudar ao máximo as pessoas em troca de absolutamente nada, a não ser a atenção dessas pessoas. Parece meio contra-intuitivo, mas é exatamente isso. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais ela te dá atenção. Ajuda, atenção. Ajuda, atenção. Escreve aí pra mim. Ajuda igual a atenção. A ajuda que você dá para as pessoas é a atenção que ela te dá, que é o ativo, que é o valor maior que ela pode te dar. Porque se ela te dá atenção, é porque mostra que ela está interessada em você, no seu serviço. Então escreve aí para mim. Escreve para mim aí, que eu acabei de falar. Ajuda é igual a atenção. Ajuda é igual a atenção. A hora que você descobrir o poder que é atrair a atenção das pessoas, por que você acha que a maioria aí dos grandes players do digital, dos nomes referência do digital, postam 3, 4, 5 vezes por dia, fazem live 10 vezes por dia? Não é simplesmente porque eles querem aparecer, é porque eles querem a sua atenção. Por que os primeiros segundos do vídeo são os mais importantes? Porque os primeiros segundos de um vídeo é o que vai determinar se você presta atenção ou não. Então, o primeiro impacto na rede social é isso aí. Atrair, conectar com a pessoa nos primeiros segundos. No presencial você tem um pouco mais de chance. Por quê? Porque talvez num dia você não consiga conversar com a pessoa, mas no outro você consegue. Talvez naquele dia lá você não consiga ser o melhor possível em termos de comunicação, mas no outro dia você pode.
Então o fato é que para reter os alunos, você precisa de toda a parte técnica, ter feeling, anamnese, avaliação postural, periodização, biomecânica, ter todos esses pontos, toda a parte técnica. E agora, para escalar o seu serviço, você precisa entender da atenção que você tem que dar para o aluno, entender das dores, das dificuldades, das objeções daquele aluno. Você precisa saber criar formas de se conectar com o aluno, mostrar interesse em ajudar a pessoa e conseguir reter as pessoas através de seus resultados. Então, a melhor maneira que eu encontrei de transformar alunos em clientes é me comunicando melhor. E quando eu falo de comunicação, é toda a parte de visual e verbal, dando mais atenção para aquilo que ela está me falando. Pô, todo dia chegava uma pessoa falando para mim que tá com dor no joelho, dor no tornozelo, dor no quadril, dor no ombro, que reclamando que não consegue emagrecer, reclamando que não consegue ter uma frequência na academia. Como que eu posso ajudar essa pessoa? O ponto é esse, como que eu posso ajudar essa pessoa? Quanto mais se ajuda, mais atenção você tem da pessoa. Quanto mais atenção você tem da pessoa, mais ela vai te dar valor e aumenta a possibilidade de ela contratar o seu serviço. Mostrar interesse em ajudar, como eu acabei de falar, e aí você vai fazer, obviamente, uma oferta lá para a pessoa entrar para o seu serviço e vai reter ela por mais tempo possível. Só que o ponto é que eu quero que você preste atenção, não é simplesmente você criar uma oferta ou simplesmente você dar atenção só para você querer vender o seu produto no final. A gente sabe que no final das contas esse vai ser o grande final, vamos dizer assim. Só que você tem que fazer isso de coração, de fato, para você conseguir dar o seu melhor na entrega daquilo que a pessoa mais quer. Cara, não existe nada mais gratificante para uma pessoa que vai treinar todos os dias, sente desconforto todos os dias, chega um Cristo para ela e fala para ela, olha, eu vou te ajudar aqui. Sabe aquela pessoa que entra numa loja, ninguém dá atenção, que tem um preconceito da porra, e aí chega um atendente, depois de meia hora, vai lá, dá atenção e o cara compra coisa pra cacete? É isso. Só que antes do cara comprar o teu serviço, ele precisa saber que de fato você resolve o problema dele. E como que a gente faz isso? Dando atenção, tendo uma boa comunicação, se mostrando interessado em ajudar, e aí, obviamente, retendo esse cara, fazendo uma oferta irresistível. Então, esse passo a passo para a gente conseguir transformar os alunos que a gente tem, os alunos presencial e até mesmo os seguidores em alunos, é conseguir mapear tudo isso e aí, obviamente, fazer a oferta e ter uma retenção. Só que o ponto é, os 4 pilares, como é que eu posso te dizer? Eles só vão funcionar se de fato, você tiver clareza naquilo que você está fazendo. Então eu vou te falar uma coisa. Você pode criar conteúdo todos os dias. Hoje até recebi uma pergunta falando assim, eu trabalho com hipertrofia e emagrecimento, devo postar um a cada dia? Não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Que as pessoas que você vai dar atenção, elas vão querer um tipo de atenção. A pessoa de hipertrofia vai querer um tipo de comunicação, a pessoa do emagrecimento vai querer outra comunicação. A forma que você vai ajudar a pessoa de hipertrofia é completamente diferente da forma que você vai ajudar a pessoa que quer emagrecimento. A forma que você vai reter essas pessoas é completamente diferente. Então não tem como você querer atingir, sei lá, todos os nichos ou 2, 3 nichos ao mesmo tempo, porque a sua comunicação vai ficar uma bosta. Se a sua comunicação ficar uma bosta, você não tem a atenção das pessoas. Se você não tem a atenção das pessoas, você não consegue converter elas em clientes. Então o jogo aqui, de maneira bem resumida, é o quê? Você pegar os alunos, conseguir focar ali neles para entender qual que é a maior dificuldade deles, transformar essa dificuldade deles através
da comunicação e através de se mostrar interessado em ajudar de fato essas pessoas, para aí sim você fazer uma oferta. E, de novo, já falei isso ontem nessa live aqui ou antes de ontem. A maioria das pessoas aqui, de treinadores, elas querem direto para a etapa final, ou seja, querem direto vender o seu serviço. Mas querem vender o seu serviço sem antes dar atenção para a pessoa, sem antes ter uma boa comunicação, sem antes se mostrar interessado em ajudar a pessoa. E aí vai dar bosta, e aí vai dar B.O. Por quê? Porque você não vai conseguir converter a pessoa. Então, de novo, a atenção das pessoas vai fazer com que você aumente o percentual de conversão dela. Então, se você atinge lá, se você conversa com 10 pessoas e você tem uma comunicação clara, uma comunicação direta, você vai ter um percentual de conversão maior do que se você quiser conversar sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, sobre política, sobre viagem, sobre tudo. Não. Uma dor, uma dificuldade da pessoa e uma solução que você vai dar para ela. Foque nisso. Fechado? Alguma dúvida? Manda para mim aí se tem dúvida. Um ponto mais importante, a essência vai ser sempre a mesma, independente do digital ou do online. Ajudar o máximo de pessoas sem nada em troca, para que ela te dê atenção e aumente a probabilidade de você conseguir converter ela em cliente. Fechado?